Obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te entregamos a nossa adoração, Senhor, e a nossa devoção. Obrigado pela sua doce presença em nós, Pai. Obrigado porque o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se satisfaz na tua presença, Pai. Obrigado porque nós nos deleitamos, Senhor, na tua presença. E essa presença é constante na nossa vida. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos só, Pai. A tua presença está conosco, ela está em nós, ela é por nós, Pai. E é para te adorar que nós existimos, Senhor. A nossa vida é tua, o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Nós nos rendemos a ti, nós te adoramos, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, Pai, para que a nossa vida viva para ti, para que a nossa vida produza frutos para o Senhor. Nós te amamos de todo o nosso coração. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor seja tudo em nós, Pai. Que não para mais nada que não seja o Senhor, Pai. Nós não vamos dividir a nossa atenção, a nossa honra, o nosso amor com nada mais que não seja ti, Senhor. Obrigado por essa presença, Senhor. Essa presença que nos preenche, essa presença que nos direciona, essa presença que nos move e essa presença, Pai, que nos faz ter comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai. Nós te amamos e nós te adoramos de todo o coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite. Que privilégio estarmos juntos. Muito obrigado, pessoal. Vocês são uma grande bênção. Que privilégio estarmos juntos nesse tempo. Você que está aqui, que não é meu aluno, que já formou, que já é um graduado do Rema, ou que ainda não fez o Rema, nós, como o pastor Luan disse, estou aqui nesse tempo em Aparecida de Goiânia, ensinando a matéria Doutrinas Básicas da Bíblia. Tem sido um tempo precioso, pelo menos para mim tem sido um tempo muito bom, muito precioso. E é um privilégio poder te conhecer. Muito obrigado, pastor Luan e Luana, pela confiança, pelo carinho. É um privilégio estar aqui, conhecer a Igreja Aparecida de Goiânia, poder conhecer vocês e ver os feitos do Senhor através de vocês, porque o crescimento da igreja é um resultado de um trabalho contínuo, é um trabalho de todos. Então, como o pastor disse, eu me chamo Willa, eu sei que não é um nome comum, então se você não lembrar até o final do culto, está tudo certo, eu também respondo por William. Quando as pessoas chamam William, eu também pergunto, é comigo? Porque às vezes é um nome que não é tão comum, William as pessoas conhecem mais e chamam com mais frequência. Mas eu e Tiago, nós estamos em Campina Grande desde 2024. Na verdade, eu sou natural do interior do Espírito Santo, de uma cidade pequena chamada Itarana. Então fui para Belo Horizonte teologia em 2011. Lá em Belo Horizonte eu conheci o Rema, fiz o Rema. Em Belo Horizonte também conheci o Tiago, casei com o Tiago. Belo Horizonte me trouxe muitas coisas boas. Então, parte da minha vida eu me considero mineira também, porque eu sou uma só carne com mineiro, e porque Belo Horizonte foi um tempo de muito crescimento na minha vida. E em 2024, aprove ao Senhor nos levar para Campina Grande, onde nós temos servido ao Senhor no ministério, na base operacional do Verbo da Vida, na coordenação doutrinária. Nosso coordenador é um Fernando Leal, ele esteve com vocês há um mês e avance, para que o reino de Deus cresça e para que você também seja tocado por tudo aquilo que o ministério tem a oferecer. Então nós trabalhamos incansavelmente
para o reino de Deus e para a visão daquilo que Deus colocou no coração do pastor Bud, que tem sido perpetuado através do bispo Guto e dos nossos pastores, que estão na linha de frente, levando mesmo essa visão e essa missão, impregnando ela nos nossos corações. Então tem sido um tempo maravilhoso em Campina. Campina é uma terra muito boa. Descobri aqui que ela é terra do seu pastor é de campinense, mas é uma terra maravilhosa, um povo muito acolhedor, povo muito animado. Quando você tiver a oportunidade, vá a Campina Grande, vá conhecer a sua casa. Você é parte do ministério, vai lá conhecer o lugar onde você foi plantado. Aonde é a nossa raiz ali, aonde nós estamos conectados. Você vai ser muito bem recebido e você vai ficar maravilhado com o que Deus pode fazer. Como que Deus pode trabalhar com pessoas que estão com o coração aberto para crer, para pegar essa palavra, colocar ela em prática, e você vai ver que não tem restrições regionais, não tem restrições econômicas que pode segurar o poder dessa palavra. Você vai ficar impactado com o que Deus faz. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Minha primeira vez em Aparecida de Goiânia. Tiago já tinha vindo aqui quando ele estava em Uberlândia dando aula, mas sou muito grata pela oportunidade de estar na igreja de vocês, mas também de estar próximo de vocês, de poder conhecê-los, de nos conectarmos, de nos associarmos. Tenho certeza que foi um tempo proveitoso. Espero que essa conexão se aliancie mesmo e ela possa produzir mais e mais frutos juntos, né, em tudo aquilo que Deus tem. É um prazer também revê-lo, pastor Lázaro e sua esposa. Nós estivemos juntos em Sinop, também estava lá dando aula. A gente teve um filmes, na verdade, o pastor levou parte da igreja dele para o evento. Quantos quilômetros, pastor, é de Lucas do Rio Verde para Sinop? 145 km. E ele não foi sozinho. Ele levou o povo dele junto para receber. Às vezes a gente está tão perto e fica colocando dificuldade para somar. E o pastor estava a 145 km, mas ele estava lá, como um só corpo, recebendo junto. E agora está andando muitos km para chegar até Campina Grande. Mas vai valer a pena, pastor. Esse tempo de vocês lá vai ser poderoso. A aula de campo foi uma das coisas mais marcantes na minha vida ministerial. Assim, foi impactante. Todo km andado vai valer a pena. O Senhor vai recompensar vocês por isso. Amém? Quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso tema, que é próspero. Né? Nós estamos dentro da temática de próspero. E eu quero falar com você hoje sobre prosperar bem. Nós precisamos ter fé, precisamos saber sobre o trabalho, trabalhar e sermos bons mordomos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então, quando nós falamos de prosperidade, eu sei que há muitos desequilíbrios. Tem o povo que acha que a Bíblia só se resume à prosperidade e que a nossa vida gira só em torno de alcançar riquezas, o que não é o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que a nossa vida gira em torno do Senhor. E tem aqueles também que falam, não, a gente não precisa disso, não, para que prosperar? Não, prosperar, não, está muito bom do jeito que eu estou, não, pode me deixar assim. Eu sei que nós somos instruídos a termos contentamento. E prosperidade não tem a ver com deixar de ter contentamento. Você ter contentamento é você estar feliz com o que você tem hoje. Você não ir além das suas pernas. Mas prosperar é também ter uma visão de que eu posso alcançar mais. Aumentar a minha visão e saber que eu posso ir além. É claro que quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando somente de dinheiro. Prosperidade, ela abrange muitas áreas da nossa vida. Ela não se apenas a dinheiro, a contribuição física. Tiago falou com vocês domingo passado, e não é porque é meu marido, mas é o meu pregador favorito. Meu melhor pregador, melhor professor do Rema, mais ungido, lindo, mais top de todos. Mas eu sei que ele falou com vocês um pouco sobre generosidade, contribuição, sobre o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro passa a ser a fonte da minha vida, os meus maiores planos, a minha maior busca e realização. Mas a Bíblia ela não trata o dinheiro como problema. Até porque quando nós temos dinheiro, nós podemos avançar no reino, fazer o reino avançar mais. Fazer com que o reino corra mais rápido, se expanda mais. O problema é quando o dinheiro nos tem.
Então, prosperidade não é um problema. Quando nós falamos da prosperidade no tocante à parte financeira, a riqueza. Deus não tem problema dos seus filhos serem ricos. Deus tem problema de seus filhos serem gananciosos. E nós precisamos buscar entender esse equilíbrio, porque a forma como nós pensamos vai definir o que nós vamos ter e como nós nos comportamos. Kenneth Hagin, ele diz, o que cremos é resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a nossa confissão também será. Ou seja, o que dissermos está errado, tudo depende do nosso modo de pensar. Então nós precisamos entender, equilibrar bem a prosperidade. Como nós falamos, prosperidade não se resume apenas a dinheiro. Prosperidade, ela fala de uma vida, é o resultado de uma vida de obediência ao Senhor. Ser próspero é o resultado direto da obediência que nós damos ao Senhor e daquilo que Ele tem para nós. A prosperidade, ela vai nascer do entendimento correto de quem Deus é e o que Ele já providenciou para os seus filhos. Quando eu conheço o meu pai, quando eu conheço o que ele tem para mim como filho dele, eu posso pensar certo, crer do jeito certo e desfrutar de tudo aquilo que ele tem. A palavra grega usada para prosperidade, tanto em Romanos 1:10 quanto em 3 de João, capítulo 1, verso 2, é a palavra grega euodo, que significa ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Paulo usa essa palavra em 1 Coríntios 1:10, quando ele vai falar sobre Deus providenciar uma oportunidade dele estar com os irmãos. Aí ele vai dizer no verso 9, Romanos 1, verso 9. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião para visitá-los. Essa palavra ocasião é a palavra prosperidade. Que Deus me conceda uma oportunidade de prosperar, de ter uma boa jornada e ir visitá-los. Que Deus me conceda a oportunidade de ter uma boa jornada, uma jornada bem-sucedida, ao ponto que eu consigo visitá-los. Essa mesma palavra também é usada numa saudação que João faz, em 3 de João, capítulo 1, verso 2. É um texto muito conhecido. 3 de João 1:2 diz, amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Por mais que João esteja dando uma saudação que era muito comum no tempo antigo, ele está mostrando que ele fazia votos para que as pessoas prosperassem. Tanto como elas já eram prósperas na alma, que ela prosperasse em toda a sua jornada. Que elas fossem bem-sucedidas em tudo que ela fizesse. Por isso que quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de ter tudo o que é necessário para uma boa jornada. Para fazer uma caminhada fácil e bem-sucedida. E nós precisamos entender isso, que prosperidade é nós termos o que necessitamos para vivermos uma vida cristã, o propósito de Deus para nós, de forma leve e bem-sucedida. Quem lembra de José do Egito? José, ele vai ter um sonho. E no sonho, ele vai contar que o pai, a mãe e os irmãos vão se dobrar diante dele. E isso vai causar muito ciúme nos irmãos, que quase não acontece na família, né? Lá em casa eu sou a mais velha e eu tenho 2 irmãos gêmeos, 5 anos mais novos do que eu. Então, quando a gente é menino, quando você ainda não é tão maduro, a gente tem aquelas fases de ciumeira. Aí eu e um dos meus irmãos, a gente dizia que o filho preferido da minha mãe era o Hugo. Depois de um certo tempo, a gente descobriu que o Hugo não era um filho preferido, é que o Hugo dava menos trabalho em relação a eu e o Igor. Então, não era porque ele era o preferido, era que ele era mais fácil de lidar. Então, não é que tem filho preferido, tem filho que obedece mais rápido e não fica teimando. Então, quando José conta, os irmãos ficam enciumados. Como assim você vai se sobressair sobre nós? Então, eles vão tramar para matar José. Só que aí eles não vão conseguir matar José, eles vão deixar José caído num lugar e vão passar uma comitiva e vai levar José como escravo.
vai pegar José e José vai ser levado como escravo. Quando nós olhamos em Gênesis 39, José vai estar na casa de Potifar. Potifar é um egípcio. E José vai trabalhar para ele, sendo o mordomo das coisas dele. E é engraçado que em Gênesis 39, a partir do verso 1, Gênesis 39, a partir do verso 1 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava as suas mãos, logrou José mercê perante ele, e ele pôs mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Perceba que mesmo Potifar, não sendo um homem de aliança com Deus, ele era egípcio, ele reconhecia a prosperidade de Deus pela vida. José não se tornou próspero quando ele foi governador. Não era a posição social que fazia ele um homem próspero. Era ele ser temente a Deus. E o fato dele ser temente a Deus, mesmo como escravo, numa situação natural que todos nós olharíamos e falaríamos, ali não tem prosperidade. O ímpio reconhecia que na vida daquele homem havia prosperidade. E que tudo que colocava nas mãos dele prosperava. Da mesma forma, quando a mulher de Potifar tentou se engraçar com José, José correu dela e ele foi preso por isso. José foi preso sendo inocente, porque a mulher de Potifar armou contra ele, mas ele nunca chegou a encostar nela. Mas mesmo na prisão, se você continuar lendo o texto de Gênesis, mesmo preso, antes dele interpretar o sonho de Faraó e ele se tornar governador, na prisão, o texto diz que José era bem-sucedido em tudo que fazia. Mesmo escravo, mesmo preso, ele era um homem próspero, porque prosperidade não se resume só à nossa condição social, é um resultado do que nós somos por dentro em Deus. E José nem era nascido de novo, José não tinha o Espírito Santo dentro, mas ele temia a Deus, ele servia a Deus, ele tinha prazer em fazer o que Deus colocava nas mãos dele, e por isso ele prosperava. Por isso que ter uma boa jornada é algo contínuo, gradual. Prosperidade a gente vai adquirindo gradualmente, à medida que a gente se dispõe a obedecer ao Senhor e tendo a consciência daquilo que nós já somos por dentro. Porque nós temos Deus habitando dentro de nós, nós já fomos habilitados para sermos bem-sucedidos. A gente só precisa ser guiado pelo Espírito e obedecer os comandos e a vontade do Senhor. Então, prosperidade é gradual, é conquistada no dia a dia, à medida que a gente dá passos em obediência à direção de Deus. Nós não podemos, e a gente precisa entender isso, que a gente não pode medir a nossa prosperidade com base na vida de outras pessoas. Porque se a gente fosse fazer isso, então José talvez nunca seria próspero. Mas a Bíblia diz que ele era próspero, que Deus estava com ele, ao ponto do ímpio reconhecer a prosperidade na vida de José. Então, prosperidade, ela não se resume ao que a gente possui na nossa conta bancária. Ela se resume à condição que nós temos em Cristo. De termos uma nova vida em Deus, uma vida que nos habilita a ter a mente de Cristo, uma vida que nos habilita a ser guiado pelo Espírito, uma vida que nos habilita a ser bem-sucedido na nossa jornada em todas as áreas da nossa vida. Para que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente seja bem-sucedido e Deus seja reconhecido. Porque o egípcio reconhecia o Deus de José por meio de como ele era próspero, de como ele prosperava naquilo que ele fazia. Então, a nossa prosperidade é determinada pelo quanto nós andamos no propósito de Deus. O quanto nós somos obedientes a Deus. E isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Até porque, provavelmente você já conhece alguém assim. Eu conheço pessoas que têm grandes quantias de dinheiro, que financeiramente são muito ricas, mas não têm paz. Não têm alegria.
não tem uma família estruturada. Então, prosperidade não se resume só ao que nós temos de posse. Se resume a tudo que nós nos dispomos a fazer para o Senhor. Caminhando numa jornada bem-sucedida, de obediência e de fidelidade a Deus. Até porque o que pode ser prosperidade em relação a bem material para um, pode não ser para outro. Não é? O que para um pode ser muito dinheiro, para outro pode ser troco de bala. Eu conheço pessoas que para essa pessoa pagar 7 mil reais de energia era trocado de pão. Que era nada para ela, perto de tudo que ela tinha. Mas 7 mil reais para muitos, você concorda que é muito dinheiro? É uma grande quantia. Para outros, nada. Então a prosperidade, ela não é medida pelo quanto a gente tem. Porque ela não pode ser medida pelo valor de comparação com outras pessoas. Porque se eu for medir a minha prosperidade com os grandes bilionários desse mundo, eu posso ficar decepcionada. Agora, se eu medir a minha prosperidade financeira do que eu tenho hoje, do que eu tinha 10, 15 anos atrás, eu posso ver a mão poderosa do Senhor. Me dando uma boa jornada, prosperando as minhas mãos, prosperando o meu caminho, para que eu possa cumprir aquilo que Ele tem para mim. Com coisas que o que eu tinha na conta do banco não poderia me dar, nem poderia pagar. E Tiago comentou com vocês muitas coisas do que nós experimentamos em Deus. Por isso que prosperidade está ligado a entendermos que nós somos prósperos porque nós estamos em Cristo. Nós temos uma condição de ter uma boa jornada. E por isso nós podemos administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Aquilo que Ele coloca nos nossos caminhos. Ser próspero é entender que nós precisamos confiar unicamente em Deus e não no sistema do mundo. Ah, mas o mundo está em crise. Ah, mas vai vir um colapso. Ah, mas o mundo vai quebrar. Eu não me preocupo com o mundo, queridos. Eu sei de onde vem o meu recurso. A minha confiança não está no homem. A minha confiança não está na bolsa de valores. A minha confiança não está no partido A, no partido B. A minha confiança está no Senhor. É Ele que me sustenta. É Ele que traz tudo o que eu preciso para ter uma boa jornada. Ele que traz tudo o que eu necessito para ter uma vida cristã bem-sucedida. Para cumprir os propósitos dele nessa terra. Prosperar é confiar. É descansar. É saber de onde vem a nossa fonte. E a nossa fonte, como filho de Deus, não está no mundo. Nós trabalhamos, nós administramos riqueza, mas a nossa fé está em Deus. É Ele que nos faz prosperar. É Ele que faz prosperar e prosperar todos os nossos caminhos. Prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. E, embora a prosperidade, ela se defina a ter uma boa jornada, não somente há dinheiro, mas ela também envolve dinheiro, prosperar financeiramente. Também faz parte da nossa jornada. Não é o nosso maior objetivo de vida cristã. Porque o nosso maior objetivo da vida cristã é fazer a vontade do Senhor. Mas Deus levantou grandes homens na Bíblia com grandes quantidades de riqueza. Deus não tinha problema dos seus filhos ou dos seus servos serem ricos. Quando nós olhamos a vida de Abraão, Abraão capítulo 13, logo depois que ele vai obedecer à voz de Deus e vai sair da sua terra, Gênesis 13, vai contar a história de Abraão. Depois de Gênesis 12, onde Deus vai mandar Abraão sair da sua terra, da sua parentela, em Gênesis capítulo 13, verso 1 e 2 vai dizer: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Verso 2, Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos. Deus não tem problema de ter filhos ricos. Abraão era rico. Abraão, ele não era só próspero, como José era próspero em toda a sua condição. Abraão era próspero na sua condição e na parte financeira. Era rico. Salomão era muito rico. Salomão foi um homem de grande sabedoria, mas também teve muitas riquezas. Era um homem que tinha posses. Um homem rico.
Lá em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 18, Moisés fazendo o seu discurso na planície de Moabe, ele também vai falar sobre a capacidade que Deus nos dá para prosperar, para ter força para trabalhar. Deuteronômio 8,18 vai dizer: lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Aqui, o foco não é mostrar ou que Deus vai dar riquezas avulsas, mas mostrar que Deus pode nos dar capacidade e força para trabalhar e adquirir. Que Deus, ele pode nos dar força. A ênfase do texto não é no ato de uma transferência de riqueza, o que pode acontecer também. Deus não tem problema com isso. Mas como Deus nos dá capacidade física e mental, acima das circunstâncias, para passar pelas pressões e ser bem-sucedido. Para avançarmos. Eclesiastes 5,19 diz: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe da vida são, sem dúvida, presente de Deus. Perceba que ele está dizendo que também é bom receber de Deus riqueza, bens materiais, dinheiro. Deus prosperava pessoas para que essas pessoas pudessem servir a outros, ajudar os necessitados, ajudar na boa obra do Senhor. Quando nós olhamos 1 Crônicas 29, Davi vai orar reconhecendo a fonte dele. Ele não negava a realidade circunstancial, mas ele sabia de onde vinha o socorro, a fonte de toda a provisão. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10 diz: então Davi louvou ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados de Israel, louvado sejas para sempre. O Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governaste sobre tudo. Então Deus não tem problema em nos fazer enriquecer. Porque nós vemos na Bíblia grandes homens que eram ricos e que era Deus que os prosperava. Deus os fazia prosperar financeiramente. Embora a prosperidade não se resuma só a bem material, mas também pode estar associada à nossa condição, à melhoria de condição, a crescimento de condição, a sermos bem-sucedidos ao ponto de crescermos na nossa condição financeira, nos nossos bens. Deus não corrige Abraão porque ele é rico. Deus não corrige Salomão porque ele é rico. Deus não corrige Davi porque ele é rico. O problema não é a riqueza. O problema é a ganância. De eu querer entesourar para mim, ao invés de eu poder lançar sementes para acrescentar a outros. E prosperar também é saber administrar. Então Deus não tem problema de fazer homens e mulheres crescerem, prosperarem, enriquecerem. Mas Ele também quer nos ensinar a ser bons mordomos daquilo que Ele coloca na nossa mão. Prosperar também é saber administrar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 8. A partir do verso 8 diz: Paulo falando a respeito do que eles passaram em relação ao ministério, ao chamado do Senhor. Ele disse: nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente de dia e de noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora estivéssemos no o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estava com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Paulo está dizendo: olha, eu não me fiz pesado para vocês. Pelo fato de eu estar pregando a vocês, eu poderia exigir o alimento de vocês. Mas eu quis dar o exemplo para vocês. Agora, quem também não quer trabalhar, que também não coma. Paulo está falando que prosperidade trabalha com boa administração. Trabalho não é falta de fé. Pelo contrário, o trabalho associado com a fé nos faz aumentar
em toda generosidade, em toda prosperidade. Mas nós precisamos aprender a ter controle do dinheiro. É importante saber administrar o que a gente ganha. É importante saber administrar bem aquilo que está nas nossas mãos, para que a gente possa alcançar uma vida tranquila e poder realizar os nossos sonhos. Alcançar os nossos sonhos. Então nós precisamos aprender a controlar as nossas despesas. Não é falta de fé você saber administrar. Tem muitos cristãos que se endividam, não é porque Satanás está com raiva das suas finanças, é porque não sabe ter controle financeiro. Sabe, queridos, existem momentos na vida da gente que acontece, da gente ser pego de uma situação inesperada, de ter uma dívida, que só a mão de Deus pode nos livrar dela, porque naturalmente é quase impossível. Eu me lembro quando os meus pais, quando a gente era criança, meus pais tinham uma fábrica de iogurte. Então a gente cresceu com essa movimentação de fábrica, só que chegou uma hora que meus pais faliram. A fábrica quebrou. Eles não eram cristãos ainda, mas era uma dívida imensa, porque eram dívidas de equipamentos e equipamentos caros. Eram dívidas que a gente não tinha como pagar naturalmente. Primeiro porque estava falido, estava quebrado e dívidas muito altas. E a gente viu a mão de Deus. Meus pais se converteram. A gente começou a entender da palavra, a gente começou a aprender a confiar em Deus. Aí eles começaram a tentar renegociar as dívidas dele, para não dar mau testemunho. E as dívidas que eram milionárias, que naturalmente eles não tinham como pagar, a gente viu a mão de Deus favorecendo, para que tudo fosse quitado. Coisas que só Deus podia fazer. Então, às vezes acontece da gente ser pego numa situação. Agora, a vida do crente não pode ser uma vida de constante dívida. Tem pessoas que a gente conhece, que tem 10 anos que a gente conhece, ela tem 10 anos que ela vive apertada. Ela vive pedindo dinheiro emprestado dos outros, ela vive naquela correria tentando saber como é que ela vai fazer para pagar as dívidas dela. E não é isso que Deus tem para a gente. A gente pode estar suscetível a passar por isso. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a capacidade que Deus nos dá para trabalhar, a capacidade que Deus nos dá para fazer, ter estratégias para prosperar, vai nos ajudar. O favor de Deus nos ajuda a vencer aquele tempo de crise, a sanar todas as dívidas. Agora, eu não posso passar, um ano tem 12 meses, eu não posso passar 2 meses folgado em um ano e 10 meses pedindo socorro para os outros, porque eu estou toda endividada. E isso é pessoas que não sabem administrar dinheiro. Aí como vai desejar o muito se não sabe ser mordomo do que tem no pouco? A gente precisa aprender a administrar, sermos bons administradores de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. E isso não é falta de fé, isso é dar bom testemunho. Porque quando o crente está com o nome sujo, quando o crente deve os outros na praça, os outros comentam. Então a gente precisa aprender a controlar, saber administrar. É claro, queridos, que tem coisas que nós desejamos em Deus que só a fé. É milagre sobrenatural, eu não tenho como explicar como chegou. Porque naturalmente era impossível. Mas tem coisas que eu também preciso fazer de boa administração. Se eu percebo que eu estou indo num caminho de muitas dívidas, eu preciso refrear meus gastos. Eu preciso aprender a gastar menos do que eu ganho. Para que eu possa ter controle financeiro. Para que eu possa fazer uma boa gestão. Para que eu possa ser bom dispenseiro de toda a prosperidade que Deus quer colocar na minha mão. Precisamos aprender. Lembra que Tiago contou para vocês, quem estava aqui domingo passado, de quando a gente queria ir para os Estados Unidos, dos dólares que nós ganhamos? Nós fizemos a nossa parte natural, nós juntamos dinheiro. E aquilo que nós não conseguíamos na nossa mão, o Senhor acrescentou. Mas a gente não ficava só confessando e esperando o dinheiro cair do céu. Daquilo que vinha nas nossas mãos, a gente fazia administração e separava uma parte para o fim que nós estávamos desejando. E como nós administramos aquilo que Deus confiou, Ele trouxe o além que nós não tínhamos como fazer. Aquilo que eu não podia fazer, Deus fez. Mas o que eu posso fazer, que é ser um bom mordomo, uma boa gestora daquilo que Deus coloca na minha mão, eu também preciso fazer. Lá no ministério, na base operacional, o ministério dá treinamento para os seus colaboradores sobre boa gestão financeira. O ministério ensina os colaboradores e incentiva os colaboradores a ter boa administração financeira. Saber gerir o dinheiro, saber aonde investir o dinheiro, saber não entrar em dívidas, saber controlar e não perder a linha, perder o controle.
Porque, querido, se nós queremos gerenciar grandes coisas, nós também precisamos primeiro aprender a gerenciar as pequenas. José pôde gerenciar, ser governador do Egito, porque ele tinha experiência em administração. Ele já tinha gerenciado a casa de Potifar e a prisão. E ele era próspero desde essa época. Ele cresceu na fidelidade, na prosperidade do que o Senhor colocou na mão dele enquanto ele estava na casa de Potifar. Ele cresceu em prosperidade e em fidelidade do que Deus colocou na mão dele quando ele estava na prisão. E ele soube administrar aquilo que Faraó colocou na mão dele como governador. Precisamos aprender a administrar. É sabedoria, saber cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. Sabe, queridos, a nossa vida é uma vida de fé, de milagres, de prosperidades em todas as áreas. Mas a nossa vida também tem que ser uma vida de bons gestores. A gente não tem que fazer uma boa gestão da nossa vida espiritual? A gente não tem que fazer uma boa gestão dos nossos pensamentos? Também precisamos fazer uma boa gestão das riquezas que passam pela nossa mão. Saber discernir o que é semente, o que é pão, o que é investimento, o que é reserva. Precisamos aprender a discernir em Deus, para podermos saber administrar tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. E se a gente não está tendo sabedoria, Tiago diz que é só pedir a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5, Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedido. Às vezes a gente não, talvez assim como eu e como muitos de nós brasileiros, a gente não é educado desde criança a ter boa gestão financeira. A maioria de nós cresce no sufoco. Aí quando tem um pouquinho não sabe administrar, porque nunca teve. E aí faz o quê? Não, é a minha oportunidade. Mas Tiago disse, se está faltando sabedoria, vamos pedir ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria para gerir as minhas finanças. Senhor, me dê sabedoria para prosperar financeiramente. Eu quero prosperar, eu quero crescer, mas eu quero crescer com sabedoria. Fazendo um bom trabalho, sendo um bom mordomo de tudo aquilo que o Senhor vai trazer nas minhas mãos. Sabendo gerir, sabendo multiplicar. Não ser só uma torneira que esgota o que Deus dá, mas saber render aquilo e multiplicar, fazer crescer, prosperar, sabedoria para administrar. Porque prosperar bem também faz parte de sermos generosos. E a nossa generosidade tem que ser com alegria. A nossa prosperidade financeira, ela precisa ter um fim. Ela não pode ser só um meio. Eu vou prosperar para eu satisfazer só os meus deleites. Não, prosperidade é uma boa jornada. Os homens que eram ricos por um fim. E o nosso fim é a generosidade. A gente tem a prosperidade, a gente é acrescentado por Deus na prosperidade financeira para ter um fim, generosidade. A gente tem um ponto de destino para essa prosperidade, toda essa prosperidade e riqueza, que é a generosidade. Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25 diz: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. A revista atualizada diz: a alma generosa prosperará. Saber administrar, saber multiplicar, ser generoso, saber plantar com alegria, fará as nossas riquezas multiplicar. Não por uma barganha. Eu não sou generosa porque eu quero que Deus me dê algo. Eu não vou ser generosa esperando o que eu vou receber de Deus. A generosidade é o resultado de alguém que entendeu que Deus é o supridor. E Ele pode fazer abundar muito mais. A nossa generosidade está associada com a visão que nós temos de Deus, não daquilo que eu quero receber dele. Eu sou generosa não pelo que Deus vai me dar pela minha ação de generosidade. Eu sou generosa por aquilo que Ele já me deu. Por aquilo que eu tenho dele. Fazendo com alegria. Eu sei que aqui não acontece, não é o caso. Mas às vezes as pessoas têm a mentalidade lá no mundo, tá bom? Que diz assim, vai virar crente?
Vai para a igreja? Vai dar dízimo para o pastor? Como se o nosso dízimo fosse para o pastor. O nosso dízimo é para o Senhor. É para o reino de Deus ser expandido. Porque, embora a igreja, ela não pague imposto, mas ela paga aluguel. O pastor não chega todo mês e dá um abraço e faz uma oração para o proprietário do imóvel e diz, está pago. Paga aluguel. A energia também é paga. As melhorias da igreja é resultado da nossa generosidade como membro. Às vezes a gente chega com a melhor das intenções e fala, pastor, a gente podia reformar tal coisa. Pastor, a gente podia fazer isso. Pastor, vamos dar uma melhorada ali. Mas tudo isso acontece com a nossa generosidade. Quanto mais nós prosperamos, mais nós temos com que ajudar os outros. Quem oferece alívio, os outros também será aliviado. Então, as melhorias que são feitas na igreja, o conforto que nós temos aqui, como filho de Deus, quando nós vemos prestar o nosso serviço ao Senhor, é resultado da prosperidade do povo. O povo prospera, o povo anda em generosidade, a igreja avança, faz melhorias, traz um conforto melhor. Então, se a gente cria a mentalidade de que, eu não vou dar oferta não, para que eu vou ser generoso? Já dou meu dízimo para o pastor? Não, querido, o nosso dízimo não é para o pastor. O nosso dízimo é resultado da prosperidade que nós estamos tendo de Deus, que nos dá capacidade física e mental para trabalhar, administrar e prosperar. E como retorno disso, nós dizimamos, nós ofertamos e nós andamos em generosidade. Em 2 Coríntios, capítulo 9, é um texto que a gente usa muito na coleta de dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, Paulo está dando continuidade do que ele está falando no capítulo 8, que é a oferta que ele quer levantar. Ele quer levantar uma oferta para os pobres de Jerusalém e está contando com o apoio da igreja. E aí no capítulo 9, ele vai dizer o texto que a gente conhece bem, que o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com fartura colherá. E ele diz, não por tristeza ou por necessidade. Que Deus ama quem dá com, não é só o que a gente dá, é a forma como a gente dá. Porque tem gente que até pega junto, mas parece que está assim, quase fazendo um velório com aquele dinheiro que vai ofertar. Não, é dar não porque eu estou com necessidade. Eu não vou dar porque eu preciso que Deus venha aqui e faça isso por mim. Eu dou com alegria, porque eu sei de onde vem o meu suprimento. Eu sei administrar o que Ele coloca nas minhas mãos. E eu sempre estou pronto para participar daquilo que a minha igreja está precisando. Ter para abençoar outros, mas também ter para se envolver naquilo que é parte da igreja. É a generosidade que faz os ar-condicionados chegarem. É a generosidade que faz a pintura acontecer. É a generosidade que faz a melhoria nas salinhas. É a generosidade que traz cadeiras novas. Com alegria. Ai, Senhor, eu estou tão endividado, mas eu vou ofertar aqui para o pastor não achar que eu fiquei de fora. Não, querido, se a motivação está errada, é melhor não fazer. A nossa alegria tem que estar, eu quero ser parte do que Deus está fazendo. Eu quero ser parte das melhorias da igreja, porque é eu e você que usufruímos dela. Eu me lembro quando o pastor Tiago Borba ele lançou o desafio, o pastor Luan está fazendo das cadeiras, ele lançou do ar-condicionado lá na igreja em Campina Grande, em 2024. Foi o ano que a gente chegou. E o pastor Tiago fez um desafio, porque ele ia climatizar, a igreja é muito grande, então precisava de muitas máquinas. E ele fez o desafio para se levantar esse valor. E o Tiago chegou para mim e falou, amor, a gente sempre participa, tudo que a igreja vai fazer, tudo que o ministério dá a oportunidade de ofertar, a gente está lá fazendo semente. Dentro das nossas posses, dentro do que a gente pode, não se endividando para mostrar para os outros a grande quantia que a gente dá, mas todas as oportunidades que a gente tem, a gente faz participante dela. Porque a gente sabe que o nosso coração está conectado com a obra do Senhor. Então, se é para fazer o reino crescer, eu quero ser parte desse reino também. Então, eu vou lançar minha semente. E o Tiago chegou e falou assim, amor, eu quero dar uma oferta generosa. Ele falou, não quero só dar uma oferta, eu quero me envolver de forma generosa. E eu pensei assim, não, beleza. Eu, na minha cabeça, eu achei que ele estava falando assim, vamos ser generosos até num valor tal. Eu achava que era tal. Mas ele queria 4 vezes mais o valor que eu estava pensando ser tal. E eu falei com ele, amor, se você é o sacerdote da casa, se você está falando para mim que Deus colocou no seu coração, nem olha para trás, faz. Por quê? Porque aquilo que a gente faz direcionado pelo Senhor com alegria,
a gente vai colher os frutos disso em outras oportunidades. Não que eu planto para colher, eu planto sabendo quem é o meu supridor, quem é o meu Senhor. E Ele é poderoso para me acrescentar de várias outras maneiras. E a gente foi participante nessa oferta. Foi algo que não nos endividou, mas que naquele momento, de certa forma, nos privou de outras coisas. Mas o que daria eu ao Senhor, se não algo que me custasse? Sabe, às vezes a gente espera sobrar para querer ser generoso. Mas se eu não sou generoso com o que eu tenho agora, como é que eu vou esperar? Como é que vai ter para sobrar? Se eu não sei administrar o que é pão e o que é semente agora com o que eu tenho, a gente nunca vai crescer o suficiente para ter em abundância, para sobrar e abençoar. Nós precisamos entender que quanto mais nós praticamos generosidade, quanto mais nós lançamos sementes com alegria, ela frutificará. Porque da mesma forma que a gente ajuda as pessoas, outras pessoas nos ajudam. Da mesma forma que a gente planta aqui, a gente colhe de outra forma. Mas precisa ter a motivação correta em ser feito, em ser participante. Não é só contribuir, é fazer com alegria. Não tem uma pessoa mais generosa que eu conheço do que o apóstolo Guto. Ele é generoso e ele tem uma alegria em fazer pelos outros, uma alegria em fazer pelas pessoas, uma alegria em dar. Ele participa nas obras, quando ele vai nas igrejas, ele se envolve, ele tira do dele pessoal, não é do ministério, para poder ajudar. Mas não só isso, ele ajuda as pessoas. Às vezes ele está lá no ministério, dá uma oferta para um. Ele mesmo conta, e isso é uma verdade, que ele, quando ele está na rua, passando de carro, e ele vê aquelas pessoas que trabalham catando lixo, ele sempre pega a melhor nota que ele tem na carteira e dá para eles. Fazendo com alegria, socorrendo outros. Generosidade não porque o outro é menor do que eu, mas pelo que eu tenho no coração. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer para quê? Fulano está melhor que eu, para que eu vou ajudar fulano se ele tem uma condição melhor do que a minha? Mas não é a questão da condição que o fulano tem, é a condição de vencer a mesquinharia do nosso coração. De estar pronto para ajudar. Uma vez o Tiago falou comigo, amor, eu quero dar uma oferta de R$1.000 para uma pessoa. E eu pensei na hora assim, para que essa pessoa tem uma condição melhor que eu? Era uma época que a gente estava apertado. Eu estava fazendo a escola de ministros, era uma época que a gente estava liso, como diz lá na Paraíba, liso. Assim, tudo era confissão. Não é que a gente estava passando necessidade, mas tudo era muito administrado. Para que não ficasse devendo nada, para que não ficasse faltando para nada. E ele falou, eu quero dar uma oferta de R$1.000 para fulano de tal. E eu pensei, mas a esposa de fulano de tal se veste melhor do que eu. Eles têm uma condição melhor do que a nossa. E R$1.000 naquele momento me faria falta. E na hora o Senhor falou comigo, você está ficando mesquinha. E eu disse, pois dê mais. Porque Satanás não vai achar lugar no meu coração para isso. Falei, então se você tem, a gente vai fazer. Não é porque o outro está precisando, é pela minha disposição de ser socorro para alguém. De oferecer alívio para alguém. Você já recebeu algo que você estava crendo muito, que você precisava e o Senhor te deu? Não é bom? Mas não se compara com você ser a resposta para outra pessoa. O dia que você consegue fazer algo por alguém, e aquela pessoa olha para você e diz, você foi resposta das minhas orações. Você não sabia que aquela pessoa estava precisando. Mas a generosidade do coração com alegria. Você vê aquela pessoa que estava precisando sendo suprida. A alegria que quem dá sente é impagável. É por isso que Paulo, quando ele junta os presbíteros de Éfeso, quando ele vai falar com os presbíteros de Éfeso, antes da sua viagem, em Atos 20, a partir do verso 33, ele diz, Atos 20, a partir do 33. Jamais cobicei prata ou ouro e roupas de alguém. Vocês sabem que as minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando das palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que receber. Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão feliz. Às vezes não, sempre que a gente recebe algo de Deus, seja por meio de pessoas, seja por meio de coisas extraordinárias, a gente fica tão feliz, porque Deus supriu a nossa necessidade. Mas o prazer de você ver a realização de outra pessoa sendo suprida, por intermédio da sua vida, do que Deus está fazendo através de você, é impagável.
Por isso que é melhor dar do que receber. O problema é que a gente se acomoda na condição de só querer receber. E não quer lançar sementes. Não quer andar em generosidade. A alegria de você poder trazer alívio para a pessoa. Trazer aquilo que a pessoa precisava. Eu me lembro a primeira vez que a gente trocou a geladeira da mãe do Tiago. Ela tinha uma geladeira pequena, era aquela geladeira que o freezer ainda era dentro dela, então ela não podia guardar muitas carnes. E a gente ia muito lá almoçar nos finais de semana. E eu e o Tiago, e o irmão do Tiago com a família, então a casa ficava cheia. E a mãe dele sempre falava que queria trocar a geladeira, mas naquele momento estava mais apertado e tal. E aí a gente comprou uma geladeira nova para ela. Pagamos à vista. Uma geladeira, juntamos o dinheiro, cremos, oramos a Deus por oportunidades, guardamos o dinheiro e compramos. A realização dela, não contamos para ela. Deixamos a geladeira chegar, no dia que foi entregar, a gente estava lá. Espera, não falamos para ela que ela ia receber um presente. De repente toca o interfone e fala, Sandra, eu tenho uma encomenda para você. E ela ficou, eu não recebi nada, não comprei nada. E a gente, não, Sandra, vamos lá ver. Quando aquela geladeira chegou, a realização dela nos deixou com a satisfação tão grande de poder ser um canal de Deus para suprir outra necessidade. E é esse sentimento de alegria que a gente precisa praticar. Ser resposta para outros, a socorrer outros. Quando Paulo fala da oferta que ele ganhou da igreja de Filipos, no final do capítulo 4, no verso 19, ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades quando a gente tem um coração generoso. Não é se endividar para ser generoso, é ser generoso com o que eu tenho na mão. Administrar o que eu tenho agora, mas sempre lembrar de ter uma parte de semente para plantar, para abençoar pessoas, para ajudar a aliviar pessoas, ser resposta para outra pessoa, para ajudar as melhorias, o mantimento, as reformas da igreja, os trabalhos sociais da igreja, para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas possam provar da bondade de Deus por meio da nossa generosidade. Porque quem semeia com alegria, Deus se agrada da nossa generosidade. E quanto mais nós nos dispormos a pegar juntos, a andar em generosidade, o nosso Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades para termos uma boa jornada, sermos bem-sucedidos e prósperos em tudo aquilo que colocarmos a mão. A generosidade, ela traz colheita. Nós não fazemos ela para ter colheita, mas nós fazemos elas porque nós entendemos que Deus nos abençoa. Fé sem administração pode virar presunção. Administração sem fé vira ansiedade. Tem coisas que a gente vai conquistar pelo suor das nossas mãos, porque Deus vai nos dar capacidade para isso. Mas a nossa fé vai fazer aquilo multiplicar. Superabundar e ter para nós e para acudir os outros. Ter para as nossas realizações pessoais, mas também ter para ser resposta de generosidade a outros. Porque uma caminhada de prosperidade, uma caminhada bem-sucedida, é fazer uma jornada contínua. Tendo fé em Deus, confiança plena que Ele é poderoso para me suprir. Sendo bom administrador, buscando sabedoria para gerir aquilo que Ele coloca na minha mão. Para gerar uma prosperidade financeira, mas com um propósito. Socorrer outros, dar alívio a outros, ser generoso. Enriquecendo para toda generosidade. Para ser resposta para outros. Mas quem não é generoso no pouco, também não vai ser generoso no muito. Às vezes a gente fica esperando, quando eu sair do meu sufoco, quando eu ficar rico, aí eu vou ajudar os outros. Mas se eu não tenho o hábito de ajudar agora, dificilmente vai acontecer depois. Não é se endividar para ajudar, mas é administrar e saber que quando eu ajudo, eu estou multiplicando os meus recursos. Porque o mesquinho, ele perde o que ele tem. Mas o generoso, ele dá alívio aos outros e ele mesmo é aliviado.
que possamos ser resposta de Deus para outras pessoas. Prosperando bem, sendo bem-sucedido em toda a nossa caminhada, tendo todo o suprimento para a nossa obediência a Deus, confiando unicamente em Deus, mas também aprendendo a administrar, sermos bons gestores daquilo que Ele nos confiou, para termos boa generosidade, para podermos ver o crescimento da igreja local, para podermos ver o avanço das obras sociais, para podermos ver o avanço do reino de Deus, e para poder ajudar pessoas que estão crendo em Deus para suprir as suas necessidades. E eu e você mostrarmos para essa pessoa que Deus existe, que Deus é real, por meio da nossa generosidade, sendo resposta, levando Deus a outras pessoas com base na nossa generosidade. Não é pelo que o outro precisa, não é porque o outro precisa, é para que o meu coração não fique mesquinho ou ganancioso. É para que eu pratique a generosidade e entenda o prazer e a alegria do dar. Receber é muito bom, mas a gente não pode se acomodar a ser sempre só os que querem receber. A gente tem que ampliar a nossa visão com o que nós temos na mão hoje, sendo bons gestores com o que nós temos, mas também nos colocar naquele lugar de dar. Bênção maior é dar do que receber. E se Jesus disse, quem somos nós para contradizer o mestre? Se ele diz que o melhor é dar, se a gente praticar, a gente vai experimentar disso. Amém? Que nós possamos crescer em toda a generosidade, tendo uma vida cristã bem-sucedida, próspera em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas finanças, inclusive nas riquezas, mas tendo um propósito: abundar em generosidade. Amém? Pastor, muito obrigado. Sejam abençoados na prática da palavra.